galera, semana 10, semana final aqui do desafio das 10 semanas do armênio. Eu e o Lucas estamos aqui para terminar esse desafio, né? A gente teve o último vídeo da semana 8, a gente falou que ia ter vídeo da semana 9, não teve, então fazendo aqui diretamente o último vídeo. O vídeo da semana 10 aqui. E aí, Lucas, qual foi a evolução que você acha entre a semana 8 e esse final aqui, semana 10? Bom, como hoje é a semana 10, eu acho que nós poderíamos falar sobre o projeto todo, não? Qual foi a evolução da semana 0 até a semana 10? Fechado. Vamos lá, eu acho que houveram muitas distrações, nós fomos para a conferência de poliglotas na Polônia, depois, enfim, recebemos visitas aqui na Armênia, mas eu acho que eu atingi o objetivo. Sim. Obviamente o objetivo não era falar armênio C2, o objetivo não era dar entrevistas na televisão em armênio, mas estou bem contente, na verdade, com o quanto de armênio eu aprendi nessas 10 semanas. Quanto de armênio você aprendeu nessas 10 semanas? Կարծում եմ, որ ես հիմա մի քիչ հայերեն կարող եմ խոսել, շատ լավ չէ, բայց հիմա երբ ես մարդկանց հետ հայերեն խոսում եմ, մենք չեն խոսում ռուսերեն կամ անգլերեն ինձ հետ. Então, só uma tradução aqui, né, do que eu acabei de dizer. Eu acho que, o bom o suficiente para conversar com as pessoas aqui em armênio e não precisar que elas falem comigo em russo ou em inglês. Que na verdade esse é sempre o meu objetivo. O meu objetivo é chegar a um nível no qual eu possa manter conversas com nativos de uma maneira mais ou menos natural. Claro que com o armênio ainda não é super natural, porque às vezes eu não entendo tudo o que eles falam, mas eles já se sentem mais confortáveis para conversar comigo em armênio, que para mim é o mais importante. Excelente. E você, nessas 10 semanas? Cara, eu não lembro exatamente qual que era lá na semana 0, na semana 1, qual que era o objetivo final em termos de palavras, né, que eu queria alcançar nas 10 semanas. Acho que era 1000, não? Ou algo parecido? Não sei se era 1000, não tenho certeza. 800, 1000 por aí. Talvez fosse 800. Eu cheguei no final em 754 palavras exatamente, contadas ali, adicionadas no Anki. E claro, são palavras com a frase de exemplo, revisadas por uma pessoa armênia, né? Então eu tenho certeza que são frases que estão corretas. E consigo usar uma boa parte dessas. Mas, como o Lucas falou, né, por causa das distrações, além desse período que teve lá no Polyglot Gathering na Polônia, também teve que eu fiquei doente, também teve as visitas. Então, não foi... em termos de prática, eu tive muito menos prática do que o Lucas e muito menos prática do que eu gostaria, né? Porque eu não cheguei a fazer aula no iTalk, não cheguei aí na trilha, né? Que era a meta, né, do que a gente falou. Sim. Lá na semana 8. Mas vai ter ainda. Sábado agora vai ter até a trilha. Mas era a meta, não teve entre a semana 8 e a semana 10 pelo menos. Mas aí nessa última semana eu fui viajar pela Armênia, né, para conhecer os principais pontos turísticos e tudo mais. E é realmente lindo, né, muito diferente realmente daqui de Yerevan, realmente da capital, você conhecer as montanhas e tudo mais. E lá eu consegui falar com uma pessoa em armênio e fui até bem elogiado assim, pelo meu armênio, da questão do sotaque principalmente, né? Então isso deu uma bela motivação por um lado, assim, foi, finalmente, né, que eu pude ter uma conversa um pouco mais longa com uma pessoa sem pressão nenhuma, basicamente, mas também foi bem gostoso poder usar finalmente, né, o armênio sem pressão nenhuma e receber esses elogios, assim, né, sobre... Um feedback positivo, né? Exatamente. Então, nesse quesito, estou bem satisfeito, assim, tipo, não cheguei no nível que eu gostaria, pelo menos da prática. Na questão de compreensão, eu acho que eu estou num nível relativamente bom, assim, não de compreensão oral, mas de ler, pelo menos, né, de entender as palavras, saber as palavras. Fazendo no Anki, eu cheguei numa velocidade que é a mesma velocidade que eu uso para treinar as outras línguas, como o turco, como o hebraico, línguas mais diferentonas, assim. Então, nesse quesito, com certeza, mas por todos esses motivos, né, de não ter usado tanto, eu não tive tanta motivação para seguir, para me dedicar muito mais, principalmente depois lá da viagem da Polônia, do Polyglot Gathering. Então, por causa disso, eu acho que eu realmente não vou continuar depois das 10 semanas aqui com o armênio, porque está me ocupando muito tempo diariamente, né, porque eu
faço a minha lista inteira do Anki, né? Todas as línguas, italiano, francês, grego, hebraico e tudo mais, para revisar todos os dias. Isso me toma uns 15 minutos em geral, no máximo estourando 20 minutos quando tem muita coisa. E por causa do armênio, quando tinha muitas palavras novas, chegava ali aos 45 minutos. Era metade do tempo só para o armênio. Basicamente, mais que o dobro do tempo, na verdade. Mais que metade. E aí, quando era só a revisão, ficava ali meia hora, 35 minutos. Então é muito tempo, porque são muitas palavras novas, muitas palavras que têm que ser repetidas novamente. Então, eu eliminando isso, a gente decidiu agora, né, que a gente vai voltar para a Turquia. Então, já é uma coisa que vai acontecer. Então faz sentido para mim, já que os próximos 3 meses eu vou estar novamente na Turquia, voltar a focar totalmente no turco. A gente ainda tem um mês... você vai voltar no turco agora, vai focar no turco. Focar no turco, Então agora a gente tem um mês inteiro ainda na Armênia, antes de chegar na Turquia, então eu vou focar em revisar e praticar, tentar praticar o listening também do turco, até a gente chegar lá. E em agosto, quando a gente chegar na Turquia, focar apenas no turco. Eu tenho várias perguntas para você. A primeira é, você acha que nesse desafio das 10 semanas você chegou mais longe do que nas 10 semanas de turco? Com certeza, infinitamente mais longe, até porque as técnicas foram diferentes, né? Naquela época eu tinha usado o AC1000, Dessa vez não usou nada de AC1000? Zero. Eu cheguei a abrir o livro, né? Eu queria dar uma olhada, mas não levei adiante. Eu fiz umas 2 aulas no máximo do AC1000. Então foi mais de fazer aquelas listas que a gente comentou com vocês, né? Umas listas de 1000 palavras, baseadas em frequência, também em combinação, como você vai combinar essas palavras com outras palavras, que é basicamente um método que a gente criou. Claro, que a gente usa o Jumpstart. Lá no Language Boost, se você não sabe, a gente tem o site languageboost.biz. Lá tem cursos de infinito, um número enorme de línguas. 22. 22. Então não é infinito ainda, mas tem muitas línguas lá, tanto dos cursos Vocaboosters quanto do Jumpstart. E o método que eu usei dessa vez para chegar no armênio também foi esse, que eu imagino que seja também o que você usou, né? Claro. Eu comecei a aprender armênio com o nosso curso, com o Jumpstart. Fazendo isso, eu aprendi 500 palavras. Mas uma coisa que mudou bastante das outras línguas foi que dessa vez, quando eu cheguei nas 500 palavras, ao invés de voltar a primeira palavra e tentar memorizar aquelas 500 palavras da melhor maneira possível, eu continuei aprendendo as novas palavras, ou melhor, não aprendendo novas palavras, estudando novas palavras. Eu estudei mais de 3.000 palavras ao total. E eu acredito que ao estudar todas essas palavras, eu acho que o meu cérebro começou a reconhecer com mais facilidade padrões em armênio. Ao invés de ficar concentrado só nas primeiras 500 palavras, ao ter visto muito mais palavras, ao ter estudado muito mais palavras, eu agora tenho mais facilidade de aprender novas palavras em armênio. Então, por exemplo, se no dia 1 eu conseguia memorizar, por exemplo, uma média de 5 palavras por dia, no dia 3, 7 palavras, no dia 5, 10 palavras. Agora, se você me der uma lista de 30 palavras novas em armênio, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil aprender 30 palavras hoje do que era aprender 5 palavras no dia 1, porque eu estou mais acostumado com a língua. A língua não soa tão exótica, tão alienígena como ela era nas primeiras semanas. Isso aqui. E você vai continuar com o armênio? Eu gostaria muito de continuar com o armênio, principalmente agora. Eu acho que finalmente eu comecei a conseguir falar armênio com as pessoas, então eu acho que seria uma pena parar agora, porque a impressão que eu tenho é que quando nós começamos a aprender uma língua, e o início é sempre muito desmotivador, é sempre muito, é um grande desafio no começo, você pensa, será que eu deveria continuar, será que não? Eu acho que a diversão começa, na verdade, depois das 10 semanas. Então, sim, eu gostaria de continuar com o armênio. Claro que talvez não intensamente como foram essas primeiras 10 semanas, mas eu acho que seria uma pena largar agora o armênio, porque eu acho que eu cheguei num nível no qual, se eu me esforçar só mais um pouco, eu vou chegar num outro nível, que é quando você já não esquece mais a língua. Como, por exemplo, eu não lembro qual foi a última vez que eu falei alemão ou polonês, mas, por exemplo, são línguas que, tanto o alemão quanto o polonês, que eu posso ficar muito tempo sem falar, posso ficar 3 anos sem falar essas línguas. Claro, eu vou começar a ter dificuldade para me expressar nessas línguas,
Mas eu não vou mais esquecê-las, como por exemplo foi o caso com línguas como, por exemplo, ou o próprio tailandês. Eu recentemente fui num restaurante tailandês, falei tailandês como se eu estivesse morando na Tailândia. Fiquei muito feliz de, uau, ainda lembro essa língua. O que não aconteceu, por exemplo, com línguas como búlgaro, que eu estudei há muitos anos atrás, e infelizmente parei de estudar, e eu não cheguei naquele nível no qual a língua já sobrevive por si só, né? Então, eu cheguei num nível, eu conseguia falar em búlgaro, mas depois, infelizmente, esqueci 99% do que eu sabia. Inclusive, se vocês não sabem, recentemente eu e o Fabrício fizemos um vídeo demonstrando o método com o qual a gente aprende, né, o Jumpstart, do Language Boost. A gente fez uma espécie de um challenge, uma missão, para tentar aprender macedônio o mais rápido possível. Em 15 minutos. Aprender macedônio em 15 minutos. Está no canal, o vídeo está publicado no canal do Language Boost, então o link está aqui na descrição, se você quiser clicar e ir assistir lá. Bom, depois de 15 minutos, claro que a história do macedônio é um pouco diferente, porque a gente já entendia muito bem por causa de outras línguas, mas a gente começou a falar, eu não sei você, mas eu já não lembro de absolutamente nada do que a gente disse naquele vídeo. Eu só lembro porque eu editei o vídeo, então eu tive que gravar as partes, né, ouvir novamente várias vezes para fazer a edição bonitinha, mas realmente não lembro. Porque não é uma língua que a gente falou durante 15 minutos. E a gente já tinha feito isso pro letão uns 4 anos atrás. Que é outra coisa também que eu não lembro nenhuma palavra, não sei dizer oi. No letão, naquela época, a gente fez durante, não foi 15 minutos, foram 3 horas mais ou menos. Mas claro que era uma língua muito mais difícil, porque muito difícil, era uma língua que não era parecida com nenhuma outra língua que a gente fala. A gente usou ela durante 3 horas, assim, e depois desapareceu completamente do meu cérebro. Para finalizar esse vídeo, Fabrício, quais foram as principais lições que você aprendeu com esse desafio das 10 semanas de Armênia? As lições e foi uma conclusão que eu já tinha chegado antes, na verdade, quando eu estava estudando outras línguas, principalmente quando eu fui reestudar agora, repraticar novamente o russo, coisas assim, que para as próximas línguas eu quero focar muito mais no listening, e também no listening and reading, né, que é quando você escuta e lê ao mesmo tempo para você separar as palavras no seu cérebro, na sua cabeça. Em armênio isso é muito difícil porque não tem muito conteúdo. Ou melhor, não tem conteúdo. Não tem, e o canal de YouTube, essas coisas geralmente não são em armênio, elas são em russo, porque quase todo mundo aqui fala russo além do armênio. Eles vão no cinema, os filmes estão em russo. Eu queria ver o novo filme do Tom Cruise agora, o Top Gun, estava em russo, e não era dublado em russo, não tinha nem legendado. Então, esse é um fator muito complicado. Já em turco, né, que é a próxima língua que eu vou voltar aqui agora, tem muita coisa. Certo. É uma língua gigante e tem muito conteúdo bem feito, assim, bem produzido. Além das novelas e tudo mais da Netflix, tem conteúdo de YouTube mesmo, interessante, que dá para assistir e ver a legenda também ao mesmo tempo, muitas vezes, né? Então, isso é uma coisa que eu vou levar para frente. Quanto ao armênio em si, foi interessante estudar novamente uma língua que me pareceu muito mais fácil do que o turco, né? No quesito de gramática e tudo mais, de uso. Eu acho que eu falo armênio muito melhor do que eu falo turco, apesar de eu saber só 750 palavras, né, em armênio e saber mais de 1000 em turco. Pela gramática, eu acho que e também pela pronúncia, tudo mais, do turco, que é completamente diferente, muito mais difícil. Eu acho que eu falo muito melhor armênio e entendo muito melhor armênio depois dessas 10 semanas do que depois de 3 meses inteiros na Turquia. E é algo que eu vou tentar remediar agora, né? Mas vamos ver. Eu quero também botar mais prática de fala, que foi uma coisa que o Lucas teve muito mais do que eu, né? Por ter ido nesses eventos, nas trilhas e tudo mais, e que eu não tive a oportunidade de ir. E você? Bom, acho que a lição felizmente, aquela ideia de estudar muitas palavras antes de tentar memorizá-las deu muito certo. É uma coisa que eu quero fazer agora para as próximas línguas e também para as outras línguas que eu já falo, por exemplo, o turco, que é uma língua que eu não estudei muitas palavras. Eu aprendi muitas palavras, mas não estudei muitas palavras. Então, bom, aqui eu gostaria de fazer a distinção para ficar claro, né? Estudar, o que eu quero dizer com estudar é simplesmente ver a palavra, ver o significado, a tradução e no máximo talvez ver essa palavra numa frase, mas sem necessariamente
tentar memorizar, usar flashcards para rever essas palavras, etc. Eu acho que é muito importante alimentar o nosso cérebro com dados dessa língua, com informações dessa língua. Isso eu acho que foi um grande acerto nesse desafio. E, bom, agora para outras línguas gostaria de fazer o mesmo. Acho que o turco será a próxima língua na qual eu vou, ao invés de tentar memorizar o maior número de palavras possível, eu vou tentar estudar o maior número de palavras possível, porque algumas dessas palavras vão ser memorizadas automaticamente. E, além disso, acho que a segunda lição é que é muito importante, né, nessas 10 semanas, tentar ir o mais longe possível, mas é também importante lembrar que em 10 semanas é possível fazer muita coisa, é possível realmente começar uma língua do zero, uma língua que não tem nenhuma semelhança com nenhuma outra língua que você já aprendeu, e chegar num nível no qual você consegue conversar com pessoas, consegue fazer amigos, consegue socializar com as pessoas. Isso é muito interessante. Você não vai falar de física quântica, não vai falar de filosofia, mas você consegue ter conversas legais no bar. Você vai conseguir muito mais do que perguntar quanto custa e onde está o banheiro. Exato. E contar até 10. Não, dá para fazer muito mais do que isso. Porém, é claro que 10 semanas é um período curto para fazer com que essa língua torne-se parte de você. Eu tenho certeza absoluta que, embora nós agora possamos falar em armênio, né, por exemplo, se uma pessoa armênia viesse falar com a gente aqui, nós poderíamos conversar com essa pessoa por 10 minutos sem problemas. O problema é que se nós pararmos de estudar armênio agora, daqui 3 meses, já vai ter esquecido, mais da metade, muito mais. Muito mais da metade. Então, acho que essas são as duas lições que eu aprendi nesse desafio das 10 semanas de armênio. Então, para a gente fechar aqui, eu vou colocar um vídeo, né, um snippet, como a gente geralmente coloca, né, da gente falando armênio, que a gente gravou aqui para vocês, eu e o Lucas tendo uma conversa em armênio. E até o próximo desafio das 10 semanas, galera, ou até o próximo vídeo por aqui. Até mais. Test Yerek do Asteles, vordo chess ozom sharonakel hayren sovorel, a motivacja chess ince patahel. Չէ, ուզում եմ շարունակել հայերեն սովորել այստեղ Երևանում, Հայաստանում, բայց Հայաստանից հետո չգիտեմ արդյոք ուզում շարունակել։ Ինչքան ժամանակ ես պատրաստվում այստեղ Երևանում, Հայաստանում մնալ։ Հայաստանում արդեն մի ամիս եմ եւ դեռ 2 ամիս կլինեմ եւ այդ պատճառով ունեմ ժամանակ որ հուսեմ մարդիկ հետ եւ երեք ես միգուցե 2-3 ժամ հայերեն եմ սովորել։ Հիմա Հայաստանում եւ ամեն օր հայերեն եմ սովորել, բայց ես երկու շաբաթ Լեհաստանում էի եւ այդ պատճառով երբ ես Հայաստանում էի ոչինչ չեմ արել եւ հիմա նորից Հայաստանում եմ եւ պետք է շարունակել հայերեն ամեն օր սովորել։ Ես եմ եղել Լեհաստանում երկու շաբաթ, այնտեղ մի անգամ եմ սովորել, եմ խոսել հայերեն եմ խոսել, այնտեղ ոչ ոք չի խոսել հայերեն։ 3 շաբաթ առաջ մենք հանդիպել ենք
מרקנץ הד, קרצומס וור קרואינג נוריץ סאנל. Kartsumen voor petke handipenk. Ait martkans het. Jeff, kartsumen voor menk vage handipenk. Ranzet. קרצומים וור הג'ות, השפט, קרואינג, האסתך, ירבנום, עם אנקרנרי הד, הנדיפל.